Olá pessoal, saudamos a todos que acompanham o Instituto ONLUS. E para você que ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, inscreva-se, ative o sininho, né? Porque é muito importante para que outras pessoas possam acessar a esse material. E para quem ainda não conhece o nosso trabalho, também eu convido a todos a acessarem no site www.institutoonlus.com.br e lá vocês podem conhecer melhor a nossa história de trabalho, a nossa história de vida, a filosofia de trabalho do Instituto ONLUS e quais são as atividades que nós podemos colaborar com o processo de autodesenvolvimento de todos que estão buscando um conhecimento mais expandido sobre a vida em todos os aspectos. Bom, gente, e hoje nós vamos falar sobre este tema, família de crianças autistas, como e quem cuida delas. Porque é muito importante esclarecer que os atendimentos que o Instituto ONLUS realiza com relação a este tema e a todas as questões relacionadas aos transtornos do neurodesenvolvimento, isso nós realizamos como um trabalho de terapia complementar e normalmente nós atuamos com o familiar, nós atuamos com a mãe, com o pai, com o irmão, com a avó, enfim, com os cuidadores daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, né, que tem o transtorno do espectro do autismo ou qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Porque a intervenção específica com estas pessoas exige uma qualificação que os neuropsicólogos possuem, os psicopedagogos, neuropsicopedagogos possuem, os terapeutas ocupacionais, né? Os neuropediatras, enfim, os fonoaudiólogos, porque é uma equipe multiprofissional que precisa intervir com estas crianças e com outras também, né, que possuem outros tipos de transtornos do neurodesenvolvimento, ok? Nós atuamos com a parte socioterapêutica, a mediação terapêutica, a homeopatia e as terapias complementares e integrativas à saúde humana, certo? Para dar suporte, amparo e fortalecer a família para poder ela estar mais inteira, né? Mais fortalecida, mais inteira, mais compreendendo mais, entendendo mais e tendo muito mais calma, muito mais equilíbrio, muito mais serenidade para lidar com os desafios do cuidado com estas crianças, certo? Então vamos ver as nossas recomendações que nós temos a respeito deste tema. Vamos para o nosso próxima explanação. Primeiro, é sempre bom fazermos uma revisão de conteúdo, né? No mês de maio, nós fizemos uma palestra a respeito do transtorno do espectro do autismo, dentro da visão da neurociência, da neuropsicologia, mas também do autoconhecimento para uma visão metafísica, tá? A origem espiritual, as memórias pretéritas que estas crianças e seu grupo familiar possuem. Quem quiser, eu vou deixar descrito aqui neste vídeo para que vocês, quem tiver interesse, pode acessar essa palestra, pode nos mandar perguntas bem tranquilo que a gente vai respondendo sempre que chegarem esses questionamentos para poder colaborar mais com o processo de cuidado que vocês têm com os vossos filhos, certo? Então, nós já falamos bastante no mês passado, na palestra de maio, a respeito deste conceito, mas esse mês nós vamos trazer apenas um lembrete, né, para a gente poder fazer a introdução do conteúdo. Então,
o transtorno, o conceito do transtorno do espectro do autismo, né, segundo o DSM, né, que é um manual que trabalha toda a classificação das doenças de ordem do neurodesenvolvimento, neuropsiquiátricas, né. Ela diz o seguinte, como conceito desta patologia aqui: caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação e na interação social, em múltiplos contextos, como, por exemplo, déficits na reciprocidade social, ou seja, a criança ela não tem uma certa deficiência de interagir com o contexto social dela. Comportamentos, ela tende a ter comportamentos não verbais de comunicação usados para a interação social, ou seja, ela se comunica não verbalmente, mas ela se expressa de outra maneira que no cotidiano, no padrão normal de relacionamento e vivência social, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o que é que aquela criança está expressando. Também outro aspecto de déficits de comunicação e interação diz respeito a questão do desenvolvimento dela para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, tá? Então, normalmente as crianças, os jovens e os adolescentes que possuem este transtorno, eles têm uma forma também diferenciada para interagir e para compreender as suas relações sociais, que nem sempre, como falei agora há pouco, as pessoas estarão habilitadas para entender o que e como aquela criança está querendo dizer, certo? Então, realmente é uma forma muito peculiar, muito particular que estas crianças têm de comunicação. Também elas apresentam a presença de padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Essa também é um outro apontamento que o livro traz, né? O DSM-5 traz em relação a isso. Mas é muito importante também compreender o seguinte, que estes déficits persistentes na comunicação e na interação social, esses que foram apontados aqui, eles só podem ser só pode ser fechado um diagnóstico do espectro do autismo quando estes déficits causam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. Por quê? Porque nesse aspecto, o transtorno do espectro do autismo, ele está enquadrado no rol dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, por exemplo, se alguém tem uma deficiência, né, de reciprocidade social, ou seja, a pessoa ela não é assim tão sociável, né, ela tem o jeito dela de se comunicar, de se expressar aqui nesse mundo, ela tem um jeito mais peculiar. Mas se ela não tem prejuízo na fala, nos estudos, né, no seu desenvolvimento de um modo geral, é uma pessoa que consegue se desenvolver, né, e vai atingindo as suas metas, os seus objetivos no tempo dela, no ritmo dela, mas ela consegue colocar em prática as suas metas profissionais e pessoais, então ela não é considerada, não pode ser diagnosticada como transtorno de espectro do autismo, compreende? Bom, vou falar bem abertamente para vocês. Eu mesma tenho algumas coisas aqui que por exemplo, essa questão da reciprocidade, eu tenho a minha forma de interagir com as pessoas, essa questão da comunicação não verbal, eu também tenho a minha forma de comunicar, que não necessariamente é do jeito que todo mundo se expõe, né? No meio social, eu sou uma pessoa muito mais reservada, né? Enfim, tem algumas coisas aí, mas isso não me configura como uma pessoa autista.
né? Porque eu não tive prejuízo no meu funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. Compreenderam? Abri esse parênteses para que a gente também tenha essa expansão nesse entendimento, ok? Muito importante também que os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Eles acarretam também de limitações específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas e até prejuízos globais em habilidades sociais ou na inteligência, né? Então, realmente, existem crianças que, além delas serem diagnosticadas, né, com o transtorno do espectro do autismo, porque esses déficits que elas possuem acarreta prejuízos para o funcionamento dela como num todo, para o desenvolvimento dela como num todo, também elas têm essas outras deficiências aqui, tá? Então, ali também são aspectos importantes que devem ser levados em consideração em um diagnóstico, tá? E também algumas crianças, jovens ou adolescentes diagnosticados com o autismo, né? Eles também podem apresentar outros transtornos do neurodesenvolvimento atrelados ao autismo, como DTH, deficiência intelectual, atraso global no desenvolvimento, transtornos da comunicação, entre outros, tá bom? Então é importante a gente ter essa compreensão, esse entendimento, certo? Vamos passar para a nossa próxima lâmina, nossa próxima explanação. Falamos rapidamente só para a gente ter assim uma lembrança, uma pequena informação, uma breve informação do conceito. Agora nós vamos passar para o segundo ponto, que é o impacto do diagnóstico, tá? Então, realmente, gente, quando uma família ela recebe esse diagnóstico através dos profissionais habilitados que podem fazer esse diagnóstico, tá? Então, o impacto é bem grande, tá? Porque realmente ninguém espera receber um diagnóstico, né? A mãe, o pai, o casal, né, que gestou essa criança, muitas vezes planejou essa gravidez, outras vezes não, né? Então, não importa ali o contexto, mas quando um casal, uma família recebe esse diagnóstico, gera realmente muitas questões assim de ordem comportamental e emocional. As mais comuns que as pessoas relatam nos estudos, né, os sentimentos, as emoções que mais aparecem são medos, inseguranças, frustrações em relação ao futuro da criança, né? Porque a pessoa ela não sabe como lidar com aquela situação, ela planejou um bebezinho bonitinho, queria brincar e uma criança queria interagir e de repente aquela criança não é mais daquela maneira que ela projetou, que o casal projetou, que o meio social mais ou menos fica projetando, né? Então, realmente, num primeiro momento, esses são os sentimentos que mais chegam, né, para o casal ou a família quando recebe esse diagnóstico. Também eles ficam muito preocupados com o futuro da criança, se ela vai se desenvolver, se não vai se desenvolver, como é que ela vai ser aceita pela sociedade e assim por diante, né? Visto que a gente tem um contexto social, sociocultural, que é bastante castrador, que é bastante preconceituoso, então as pessoas sofrem muito com isso antecipadamente, tá? Também sentimentos como culpas, rejeição, negação. Então, sempre a primeira coisa que chegar, o que eu fiz de errado? Será que eu fiz assim? Será que eu fiz assado? Né? Então, há também uma sobrecarga emocional negativa que os pais ficam em relação a isso, né? Rejeitam aquele fato, negam aquele fato não aceitam de forma nenhuma, né? Porque realmente
é uma situação delicada, né? Mas depois eu vou explicar para vocês como que a gente aborda na questão terapêutica, no cuidado do familiar, como que a gente lida com isso, ok? Outra questão também que é muito comum os familiares apresentarem, né, ao saberem do diagnóstico, uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga física e financeira, né, porque realmente essa criança ela vai demandar uma grande dependência em todos os aspectos da família. A família vai ter que mudar o seu ciclo e a sua rotina de vida para poder dar atenção para essa criança. Então, elas terão que rever suas prioridades, os seus projetos que tinham em mente, muitas vezes precisam ser revistos, ou na maioria das vezes são revistos, tá? Outra questão, pode vir a acarretar depressão, estresse, o luto da criança indesejada, como expressa num estudo ali que eu fiz também, né? Busquei também novos estudos. Então, também que no final do material eu apresento para vocês, né? Qual é o estudo que eu busquei. Então, eles também trazem esse luto da criança, né? Por quê? Porque eles tinham, né, aquela ideia daquela criança e de repente essa criança vem dessa maneira e eles ficam realmente de uma forma muito apreensiva, ficam em um estado de sofrimento muito grande, né? Eles tinham aquela ideia de criança, de filho, de família e de repente aquilo já não acontece mais. Também existe a impotência, a tristeza, o desamparo, né? De não saber o que fazer, né? Se sentem desamparados em vários aspectos, porque num primeiro momento, né, não se tem assim muito apoio, né, os serviços ainda de saúde, principalmente na área pública, eles ainda não estão devidamente preparados para atender todas essas demandas que estão acontecendo. É tudo muito no privado e realmente o custo é bem elevado. Precisa de um outro olhar em relação a isso. Outros sentimentos raiva, revolta. Existem pessoas que me relatam, tive uma mãe um tempo atrás que ela disse que ela ficou revoltada contra Deus. Por que é que Deus tinha mandado aquele filho para ela daquela forma, né? Então também tem essas questões que depois eu explico como é que a gente lida com isso. Sentimento de fracasso, né? Então fracasso como mãe, fracasso como pai, né? Então eles se colocam como pessoas que, né? Esse é o termo, sentimento de fracasso em relação à maternidade e à paternidade, que não é bem assim não, tá? É outra coisa que tem que ser trabalhado. E muitas questões também começam a desencadear maus tratos e negligências em relação ao próprio casal, tá? Começam a ocorrer brigas bem complexas, acusações que não são muito positivas, tá? No casamento, né? Um fica culpando o outro, um fica, né? Agredindo verbalmente o outro, e isso também não é muito bom, certo? Então esses são os pontos principais ao se abordar, ao se saber o impacto. Esses são os sentimentos, os comportamentos, mais ou menos, né, o que as pessoas relatam quando são os seus filhos recebem este diagnóstico ou qualquer outro diagnóstico do neurodesenvolvimento, certo? Bom, e a relação familiar e conjugal, como que ela fica nesse contexto, tá? Normalmente é a mãe que mais se envolve com o cuidado da criança, tá? Normalmente a mãe assume, a mãe é que vai cuidar, né? Até porque existe a questão ainda cultural, né? Do pai ser o provedor financeiro e realmente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional,
fundamental a criança ter bastante contato com a mãe nos 7 primeiros anos de vida. É muito importante ter contato com o pai. O pai é fundamental, mas a mãe ela é imprescindível, tá? E o pai alimenta, olha só essa imagem que linda aqui, né? Essa imagem que eu encontrei. Então, o pai, ele alimenta o amor na mãe e a mãe alimenta o amor na criança. Olha que coisa linda, né? Olha só, que coisa mais linda. Então, esse é o papai, um dos grandes papéis do pai, né? Vou até mudar a corzinha aqui, ó, fiz um coraçãozinho, olha só, ó, aqui, ó, olha que coisa mais amada que é isso aqui, ó, esse coração aqui, né? Olha só, certo? Então, esse é o papel realmente que nesse momento o pai precisa assumir. E ele precisa compreender que é muito importante ele ter esse comprometimento com a mãe, porque a mãe fortalecida emocionalmente também vai gerar um fortalecimento e um apoio muito maior para essa criança, tá? Mas com o tempo, né, nem às vezes conforme a situação do casal, a história emocional, a história como esse casamento ele surgiu, os desafios que esse casamento foi tendo ao longo dos anos, e desde o tempo de namoro, noivado, essas coisas assim, né? Conforme os desafios que esse casamento foi tendo, muitas vezes esse amor aqui, né, no casamento aqui, este amor, ele muitas vezes ele não consegue se manter por muito tempo não, tá? E isso vai gerando um sentimento profundo de abandono, conflitos no casamento e em todo o ambiente familiar, tá? E os mais afetados, com certeza, são as crianças, né? O prejuízo que essas crianças recebem, o impacto é muito grande, tá? Os resultados no desenvolvimento dessa criança, desse jovem, desse adolescente é muito intenso quando não existe esse movimento aqui, ó, esse movimento desse amor aqui, do pai em relação à mãe e da mãe em relação à criança, tá? Então, aqui é um aspecto bem delicado. A família que vive isso precisa buscar amparo, o casal precisa buscar amparo, certo? Porque realmente vai gerar, né, impactos negativos na vida social, na vida emocional, né? As pessoas vão ficar nervosas, agitadas, e na vida afetiva o casal tende também a enfrentar problemas no aspecto da afetividade e do relacionamento íntimo do casal, né? Então isso também gera uma certa desarmonia, um conflito muitas vezes, né? Nesse relacionamento, tá? Então, comportamentos, questões comportamentais, psicológicas, cognitivas, também são desencadeadas, né, nessa relação conjugal e familiar, quando então o casal se depara com esse momento de estar assumindo o cuidado com uma criança que tem o transtorno do espectro do autismo ou o transtorno do neurodesenvolvimento. E o não amor aqui, né, o não amor que esse casal precisa alimentar para cuidar desta criança, ela vai interferir não só no tratamento médico e nos resultados dele, mas em todo o desenvolvimento da fase adulta dessa criança. E na verdade, né, gente, não é só para os casais que enfrentam este desafio com relação aos seus filhos, é para qualquer casal. Vamos abrir um parênteses ali. Esta figura do amor do pai com a mãe e da mãe com o filho nutre o amor no casamento, nutre o amor e o cuidado com a criança. Isso tem que acontecer em qualquer família.
com quaisquer crianças, tá? Esta é a base para o cuidado familiar, certo? Isso é muito importante que tenhamos essa compreensão. Bom, mas também vamos lá. Então, um apoio muito importante, a família precisa receber apoio dos profissionais que atuam diretamente com as crianças, né? Mas muitas vezes esses profissionais eles estão muito sobrecarregados da intervenção com estas crianças, porque realmente exige muito, é um trabalho que demanda muita energia, muito empenho desses profissionais. E a família, muitas vezes, ela fica, né, não de lado, porque eles sempre dão apoio também para a família, mas às vezes não é o foco principal de intervenção de muitos profissionais. De muitos é, mas de muitos não é. Então, também no material do DSM-5, ele também aborda, né, a necessidade de apoio familiar às famílias que possuem familiares, né, membros da sua família com transtornos do neurodesenvolvimento, certo? Por quê? Porque, segundo este material, as pessoas e os ambientes familiares que passam por estas situações, eles desencadeiam 3 níveis assim de aspectos a serem trabalhados com eles. No fator comportamental, tá? Aqui então tem a relação entre pais e filhos, a relação entre irmãos, né? A relação entre vários membros da família, tá? Então, o que é que nós temos que observar aqui? O controle parental inadequado, né? Ou seja, aquilo que nós falamos antes, né? Não existe um verdadeiro cuidado, né? Existe uma certa negligência, muitas vezes, né? Em relação ao cuidado com essas crianças, tá? Em relação à supervisão e ao envolvimento com a criança. Então, realmente percebe-se que muitos pais, que muitas famílias não conseguem ter essa supervisão e esse cuidado que deveriam ter com estas crianças, e isso prejudica muito. Ou então existe um excesso de proteção parental, tá? Esse excesso repeti 2 vezes excesso aqui. Excesso de proteção e pressão, isso. Então, proteção, ou seja, existem mães também que ficam acabadas, existem pais que ficam acabados, né? A gente compreende, nós compreendemos, claro que a gente compreende. Então, há também um excesso, assim, de sofrimento, muitas vezes, e isso precisa ser melhor trabalhado por esses pais, esse equilíbrio emocional, mental, porque senão você não vai conseguir ajudar a tua criança, de jeito nenhum, tá? Há também um excesso de pressão parental. Então, há muitos se cobram demasiadamente, né? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que estar ali a todo momento, eu quase que sufoco aquela criança ao invés de ajudar, eu às vezes mais vou prejudicar do que ajudar em relação ao desequilíbrio que eu estou passando, né? Então, como eu falei, é normal, é compreensível, né? É natural que num primeiro momento realmente ocorre todo esse estresse, todo esse excesso de preocupação, né? Por isso que precisa buscar um apoio terapêutico para você ficar bem, para você mãe ficar bem, para você pai ficar bem, para você avó ficar bem, porque vocês bem conseguirão cuidar melhor de suas crianças, tá? Bom, e também em alguns casos ocorre, né, a gente presencia, tá? Eu em especial tenho acompanhado casos de família onde existem bastante brigas, conflitos e até violência física, tá? Violência física mesmo, assim, de agressão de pais em relação às crianças. Isso é muito grave, tá? Existe também agressão psicológica, palavras agressivas, isso realmente é lamentável. E quando chega nesse ponto, olha, gente,
É lamentável, né? Mas precisa, ali chegou-se ao ápice de um desequilíbrio desse pai ou dessa mãe ou desse qualquer familiar que está ali, avó, avô, irmão, tio, tia, que está ali dando suporte também com relação a essa criança. É algo muito grave e nós precisamos cuidar disso também, ok? E também um outro aspecto que a gente percebe é que as pessoas se esquivam de assumirem compromissos, né? Então elas não querem encontrar uma solução, elas não querem sentar para conversar, para dialogar, para entender aquela situação e cada um fazendo a sua parte, tudo pode ser melhorado. Então isso gera bastante problemas de ordem no comportamento dos membros da família como um todo. Outra questão que é afetada na família é os cognitivos, tá? Então, atribuições negativas das intenções dos outros. Então, aqui, ó, a maneira de cognição, fala, ouvir, falar, pensamentos, atitudes, comportamentos, né? Então as pessoas muitas vezes são bastante, como eu falei agora há pouco, agressivas e negativas no seu diálogo, nas suas expressões, entre os membros familiares, gerando muita tensão, gerando muito nervosismo, gerando muito estresse no ambiente familiar. É muito sofrido para essa criança, tá? E uma criança, quando apresenta um transtorno global de desenvolvimento e ela percebe que o pai e a mãe estão vivendo um estresse, não estão se entendendo, essa criança ela tem uma capacidade muito grande de absorver isso. Aliás, todas as crianças têm, tá? Mas estas ainda mais. E se elas têm um comportamento de nervosismo, de agressividade, inclusive, né, o nível de agressividade delas vai aumentar muito, tá? Pais agressivos, filhos agressivos também, tá? Então, realmente, o cuidado que um familiar tem que ter com ele mesmo é muito, 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 muito importante, tá? Também há questões de hostilidade, culpabilização do outro e sentimentos injustificados de estranhamento, tá? Então também sim, são comportamentos hostis, são comportamentos de agressões verbais, agressões, de acusações, né? De coisas que muitas vezes isso realmente não colabora com nada, né? Não vai ajudar nada. Então, se você vive isso na sua família, analise um pouco, medite um pouco, pare um pouco, reflita um pouco mais sobre isso, né? Porque isso não está ajudando nem a você e nem ao teu filho, que está passando também por esse desafio de evolução aqui diante dessa questão do transtorno do espectro do autismo, tá? Também um outro tipo de foco que se dá nas questões no ambiente familiar são as questões de ordem afetiva, tá? Então aqui sentimentos de tristeza, apatia, raiva relativa a outro indivíduo na relação. Então, é como eu disse antes, né? Daqui a pouco, então a mãe começa a ficar com raiva do pai, o pai com raiva da mãe, o filho com raiva dos pais, né, não aceitarem que os pais cuidem dele, né? Porque ele percebe que os pais não estão bem. Uma criança, ela percebe, ela sente, né? Ela sente que os pais não estão bem. Ela está vendo que o pai está gritando, que o pai está xingando, que a mãe também está xingando. Ela está vendo aquelas cenas, lamentavelmente, mais estressantes, nervosas, intempestuosas entre os familiares. Isso causa realmente um grande abalo do ponto de vista afetivo e emocional e psicológico para essas crianças, né? Então, ao invés de melhorar o tratamento que aquela equipe lá está se esforçando, de fonoaudiólogo, de psicólogos, de pediatras e assim por diante, né?
ao invés daquela equipe ela evoluir no quadro de atendimento com aquela criança, muitas vezes a criança não evolui. Aliás, muitas vezes não, né? Na maioria das vezes não evolui. Eu tenho acompanhado alguns profissionais da área da pedagogia e eles me relatam, né, também situações muito delicadas de crianças que vivem situações de violência dentro da família, tá? De crianças do espectro do autismo. É lamentável isso, lamentável, e é nítido que o quão maior trabalho esses profissionais têm, o quanto eles não conseguem avançar no processo pedagógico com essas crianças, porque muitas vezes elas chegam agitadas, nervosas, são agressivas, né? Elas demonstram vários sentimentos de desequilíbrio ali na sala de aula, né? E isso também vai gerando no contexto escolar, aí trazendo para a questão do contexto escolar, crianças que frequentam o ambiente escolar, né? Os amiguinhos, os coleguinhas, eles começam então a gerar até um bullying em relação a essa criança, tá? Podem gerar conflitos, podem caçoar dessa criança, né? E pior, ainda mais o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento pedagógico, o desenvolvimento comportamental dela. Tá? Então veja quão importante é uma família estar equilibrada, um pai, uma mãe, o avô, a avó, a tia, o primo, o irmão, né? Realmente realizarem um trabalho de autoequilíbrio, autoharmonia e busca interior pela sua cura emocional, pelo seu equilíbrio emocional nessas situações, certo? Fundamental também nós indicamos para as pessoas, elas precisam se instruir, elas precisam estudar, elas precisam ler, elas precisam buscar informações, tá, gente? Não fiquem somente cuidando dos filhos de vocês, somente aquilo que é passado nas orientações dos profissionais, que são orientações importantes, mas também façam a parte de vocês ainda mais, da melhor forma possível, porque com instrução, com estudo, com informações, a gente expande a nossa capacidade de intervir, de compreender e, consequentemente, muito pode-se contribuir para o equilíbrio e o amparo desse filho que está vivendo essa situação também, né? Que não é fácil realmente para ninguém. Bom, e na visão metafísica, dentro da socioterapia, quais são os passos que nós damos para um processo de intervenção dentro da visão metafísica, dentro da socioterapia, e para complementar o trabalho dos profissionais da área da saúde com as crianças do transtorno do espectro do autismo, assim como qualquer outro transtornos do neurodesenvolvimento. Primeiro ponto, quando a família chega até nós fizemos, então, um levantamento de informações a respeito da história da ancestralidade familiar, o máximo possível de informações de ordem de comportamento, da história de vida da família, certo? A história toda dela, com detalhes, né? O comportamento da mãe, as dificuldades sociais, emocionais, econômicas, socioeconômicas, socioambientais, socioculturais desta família, certo? Coleta de dados a respeito da gravidez e do relacionamento com o cônjuge, tá? Então aqui também a gente trabalha com a mãe, com o pai, como que foi o casamento, como é que foi o planejamento dessa criança, desse bebê, né? Como é que foi a história dessa gravidez? A mãe usou álcool, usou droga, usou tabaco, usou algum medicamento, tentou o aborto, porque né, às vezes a criança ela veio não de uma forma planejada, né, no relacionamento. Então pode, né, que algumas mães tenham vivenciado esse tipo de experiência, ou a criança ela veio
no relacionamento sem planejamento, ou essa criança ela veio de um relacionamento assim, de um relacionamento, sabe? Tava saindo com a pessoa ali, curtindo a pessoa, se relacionava sexualmente, ok? De repente engravidou. Não tinha nenhum tipo de vínculo emocional, afetivo, não tinha construído nada isso com esse pai. Então também, né, essa construção emocional, afetiva no casamento também é muito bem trabalhada nesse momento, tá? Rotinas de meditação, aí a partir disso a gente começa a trabalhar rotinas de meditação, orações, exercícios de relaxamento mental e liberação dos traumas de cada cônjuge e de cada familiar, tá? Muito importante as pessoas compreenderem que, apesar de existir todo um trabalho da nossa parte, né, do trabalho da socioterapia ou da mediação terapêutica, da homeopatia, tá, que Margarete trabalha, mediação terapêutica e homeopatia, apesar de existir todo um conhecimento que a gente estuda, a gente tem formação nessa área, tá? Mas nós também, pelas minhas experiências já desde o ano de 1999, que eu me formei na academia, tá? Então, desde esta época, eu já passei por várias experiências profissionais, né, de atendimentos, de famílias, de crianças, de casamento, e nossa, tantas coisas, né? Então, ao longo desses anos de experiência, eu também fui buscar apoio dentro da área da metafísica. Eu também fui buscar apoio de conhecimentos de terapias complementares e integrativas, tá? Para me dar esse suporte complementar. E a questão, por exemplo, da oração, né? A oração para mim aqui é um momento, aqui nós não colocamos a oração como aquela forma de orar tradicional que as pessoas às vezes imaginam, né? Nada contra. Se a pessoa se sente bem, ela gosta, ela pode, né? As formas mais tradicionais. Agora, nós ensinamos uma outra oração. A oração que a gente trabalha aqui é através de um relaxamento mental para que as pessoas liberem seus traumas emocionais e mentais que estão no seu inconsciente, no seu subconsciente e que atrapalham o equilíbrio e a harmonia no casamento, no relacionamento familiar e que automaticamente atrapalha o apoio e a união do casal para cuidar da criança. Então, a oração aqui é um exercício de introspecção, é um exercício de relaxamento, é um exercício que exige uma disciplina de meditação, de reflexão sobre quem eu sou, o que eu guardo dentro do meu coração. E aqui entra um outro aspecto, que é fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e de amadurecimento emocional, mental e da alma de cada um dos cônjuges ou de cada um dos membros da família. Então, esse processo de meditação, de orações e de exercícios espirituais, exercícios mentais para a liberação desses traumas que nós ensinamos, né? Quando a pessoa vem para a terapia, nós fizemos isso junto com ela nas sessões, tá? É para que a pessoa possa expandir a sua consciência, ela possa olhar para dentro dela mesma e ela possa olhar as dores que ela guarda, de toda a questão pessoal dela como ser humano, tá? Por exemplo, uma mãe ou um pai que tem essa tarefa de cuidar de uma criança com o transtorno do espectro do autismo ou qualquer outro tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, eles precisam compreender que eles também são seres humanos, que eles também têm suas limitações, que eles também têm os seus desafios mentais, eles também têm os seus desafios emocionais.
as suas emoções. Também eles podem guardar traumas, por exemplo, um medo de enfrentar a situação com a criança. Pode ser um medo que a mãe e o pai têm de um trauma pessoal deles, uma raiva, uma frustração, uma tristeza, né? Vem de uma raiva, de uma frustração e de uma tristeza que aquele pai e aquela mãe têm dentro de si, de fatos traumáticos que eles viveram, mesmo em vidas intrauterinas, mesmo em memórias durante a infância, em memórias durante a fase adulta e assim por diante, tá? Então, esse é um outro trabalho fundamental, aqui é que é o grande foco de desenvolvimento, que a gente expande a consciência dessa pessoa, fazendo ela olhar para dentro dela e curar-se, harmonizar-se as suas feridas internas, tá? E nesse ponto também realiza-se um trabalho interno de reconhecimento de suas falhas, com objetivos de se tornar uma pessoa melhor, fazendo parte da sua evolução e assumindo o compromisso de se autocuidar. Então, todo esse trabalho de amadurecimento emocional, de saber que eu estou um ser humano, mas eu também sou uma alma, eu também tenho uma essência, eu também tenho uma energia. Então, essa minha essência, essa minha alma, ela pode estar machucada, ela pode ter falhas, ela também pode ter traumas. Existem os traumas de ordem neurológico, psicológico, mas existem os traumas de ordem da alma, da psique da alma, que é aqui que a gente também trabalha bastante em união com esses traumas de ordem fisiológico, neurológico e neuropsicológico, tá? E aqui quando a gente fala sobre o reconhecimento, faltou um H aqui, né? O reconhecimento de suas falhas não é no sentido de você ficar se culpando, de você ficar olhando para os teus erros. É no sentido, bem como está aqui, ó, de você se tornar, de nós nos tornarmos uma pessoa melhor, uma pessoa mais serena, uma pessoa mais branda, mais compreensiva, mais pacífica, mais amorosa. Porque o que a gente percebe na nossa prática de trabalho é que quando um pai, uma mãe, uma família precisam enfrentar um desafio como este, que é cuidar de uma criança do transtorno do espectro do autismo, ou qualquer outro, né, transtorno, o que a gente percebe na prática é que quando os pais eles não estão, né, eles não estão reconhecendo que possuem limitações, que possuem comportamentos até nocivos para eles mesmos, quando eles não reconhecem que tem traumas, que tem bloqueios, que tem medos, que tem dificuldades psicológicas, né, dificuldades emocionais. Então, realmente, esse comportamento de paz, de cooperação, de colaboração, de entendimento, de amor, ele não consegue ser desenvolvido no cuidado com a criança, no cuidado e no contexto sociofamiliar, tá? E vem a prejudicar muito o andamento do tratamento desta criança e das melhorias dela, tá? Então aqui esse trabalho interno, ele é um compromisso de se autocuidar, é o autocuidado, é o autoamor que eu tenho que ter por mim mesma. Eu preciso cuidar de mim, eu mãe, eu pai, eu avó, eu avô, eu preciso olhar um pouco para as minhas feridas, eu preciso dar uma atenção para mim, eu preciso me harmonizar, me tratar, me equilibrar, porque se eu não fizer isso, como é que eu vou dar esta atenção para este meu filho, para esta minha filha? É praticamente impossível. E ali é que surgem os grandes abalos, as grandes dificuldades, os grandes problemas, chegando ao limite, muitas vezes, como a gente falou antes, da violência, tá?
da violência física e da violência mental e até psicológica, né, que certamente está envolvida no rol dessas violências, tá? Então existem casais e famílias que chegam nesse ponto e realmente é muito desafiador trabalhar nesse ponto aí, porque o casal ou alguém da família não reconhece isso e não colabora para fazer um processo de autoequilíbrio, tá? Então, ali o desafio é maior, o trabalho é mais intenso para poder se resolver essa questão. Quando um dos cônjuges não aceita, não colabora, não quer fazer isso, somente um dos cônjuges ou um ou outro membro da família assume esse compromisso, realmente aí precisa ser dado um outro encaminhamento na história de vida desse relacionamento conjugal, né? Que isso aí é trabalhado individualmente, cada caso é um caso, né? Um outro ponto muito importante é que a família e o casal, ele vai precisar mudar, né? Muitos hábitos vão mudar, eles vão precisar reajustar a sua vida. Então, se antes o casal tinha certos planejamentos financeiros, nós vamos comprar isso, nós vamos viajar assim, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Então, dependendo da situação, né, o casal vai ter que reajustar esse planejamento na vida deles, tá? Porque precisa, é fundamental. Mudanças de hábitos. Então, se antes o casal ele tinha uma tendência a ter uma vida social, né, mais ativa, de repente ele vai ter que revisar, repensar algumas coisas, recriar uma outra rotina de vida que traga alegria, que traga bem-estar, que traga saúde emocional para todos os membros da família, tá? Muito importante também trabalhar a resiliência, tá? Aceitar que existem certos fatos da vida que são desafiadores, que são difíceis, mas que tudo pode ser melhorado, tudo pode ser ajustado, tudo pode ser trabalhado quando há amor, quando há compreensão, quando há pacificação, tá? Nos nossos corações. Por isso que é o casal que tem que fazer isso. Por isso que a mãe tem que fazer a resiliência, o amor, a compreensão e a pacificação tem que estar dentro dela, dos pensamentos, dos comportamentos, das atitudes. Para isso, ela vai precisar fazer uma terapia de autocuidado, uma terapia de autoconhecimento, tá? Uma terapia de mediação, se for necessária também, né? Vai precisar muitas vezes entrar com algum medicamento dentro da parte da homeopatia. A Margarete vai falar isso na próxima semana, como é que ela a homeopatia pode intervir no ambiente familiar, tá? Para os pais dessas crianças, ok? Precisa ter essa consciência de que estes comportamentos positivos precisam ser desenvolvidos primeiramente por mim, tá? Porque é o pai, você é a mãe, então a responsabilidade é sua, tá? Não jogue a responsabilidade pela criança ter que se cuidar sozinha, não. Você trouxe ela a esse mundo e existe um motivo pelo qual você trouxe ela na condição que ela está, tá? Que a gente falou na palestra passada do mês de maio, certo? Então, é sim sua responsabilidade cuidar dessa criança da melhor forma possível. Mas antes de cuidar dela, cuide de você, tá? Bom, e, gente, um outro aspecto fundamental. Existe uma força superior de luz que pode dar sustentação para estes trabalhos de autocura e de autoconhecimento, tá? Quem já conhece o nosso trabalho sabe, nós temos os nossos estudos, as pesquisas, os nossos trabalhos de estudar mesmo, né, o que precisa dentro da educação acadêmica. Isso é importante ter
esses conhecimentos, tá? Fundamentais. Mas, gente, esses conhecimentos, eles são insuficientes quando não existe Deus dentro de cada um de nós. Existe sim uma força superior de luz que pode completamente nos dar sustentação nesses momentos de dores profundas que a nossa alma passa, nesses desafios que a gente precisa enfrentar nas nossas vidas, tá? Então, existe sim essa parte, quando a gente fala da meditação, da oração, dos exercícios de relacionamento mental e liberação de traumas, ali, gente, é que é o ponto-chave, um dos pontos chaves e fundamentais para nós nos melhorarmos, nos equilibrarmos, nos harmonizarmos, liberarmos esses traumas, tá? Existe a parte do psicólogo, do neuropsicopedagogo, do médico, de toda uma equipe fundamental, mas também existe a parte divina e de luz, que aqui eu não vou denominar como religião, porque não é isso, tá? Religião é uma filosofia, né, que muitas pessoas são adéquas, mas eu estou falando aqui de Deus dentro de você permitir que Deus cuide de você, Deus da luz, cuide de você, ampare você. Porque sim, o ser humano ele não é só massa física, ele não é só fisiologia, não é só anatomia, não é só neurônios, não, ele é também metafísico, ele é também energia, ele é também alma. E essa alma, quem cuida é Deus. Então, o momento da oração, o momento da meditação, do relaxamento mental, ali sim, nós ensinamos isso, nós conversamos com as pessoas durante suas terapias, nós temos vários vídeos de meditação, quem quiser pode fazer, tá? Nós damos esse suporte para que as pessoas realmente se reconectem com Deus dentro de si. E esse Deus, sim, essa força superior, sim, existe uma força superior que ampara, que cuida, que dá respostas, que dá o encaminhamento de soluções que na matéria não teria solução. Mas esse ponto, que é um processo de autodesenvolvimento de ordem da nossa alma, do nosso espírito, né? Isso é algo muito pessoal, isso é algo que cada um vai desenvolver por si próprio, tá? Nós sim damos dicas, nós auxiliamos, cooperamos, ajudamos. No momento aqui da meditação, no momento que está sendo aplicado as técnicas das terapias complementares, a gente faz isso sim, e a gente pode fazer online também, tá? Não é só presencial. A gente também faz esse trabalho das terapias integrativas e o trabalho da terapia online. Não precisa estar a pessoa presente aqui para receber esse tipo de orientação, certo? Então, nós ensinamos, nós colaboramos, nós cooperamos, nós damos os passos, né? Ou pelo menos nós damos os direcionamentos para este trabalho metafísico com você, esse trabalho de Deus dentro de você. Bom, tem gente que deve estar pensando, mas espera aí, eu tenho a religião a religião B, a religião C, como que você está me dizendo que eu não tenho Deus que me ampara? Eu não estou relacionando Deus com religião, eu estou relacionando Deus, você colocando os ensinamentos divinos em prática na tua vida. Porque as religiões, elas são instrumentos da matéria, instrumentos onde as pessoas buscam, é um local físico, né? A igreja, os locais físicos que as pessoas buscam ali
para estarem desenvolvendo a sua questão de religiosidade, que é um outro tipo de desenvolvimento espiritual. A metafísica e o autoconhecimento, ele gera um outro tipo de energia divina, que é aquela energia que é a prática que Jesus Cristo e que Mãe Maria trouxeram a este mundo. Porque Jesus disse: vocês não me encontrarão nos templos, eu estarei dentro dos vossos corações, tá? Então, nós vamos fazer um processo de meditação, de oração, de desenvolvimento da nossa alma com Deus em nós e nós em Deus. Quando eu sento, quando eu silencio, quando eu fecho os olhos e quando eu converso com Deus, quando eu abro o meu coração para Deus, da luz, quando eu coloco em prática os ensinamentos que Jesus me deu. Porque de nada adianta, por exemplo, você sair de um consultório da psicóloga, a psicóloga deu lá todas as orientações da criança, olha mãe, tenha mais cuidado assim, pai, olha hoje, agora precisa cuidar assim, 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 assim a sua criança, ok? Ok. O casal sai dali e nem se olha na cara. Está ali na frente do profissional, fazendo de conta que estão se apoiando. Saíram porta fora do consultório ou da clínica, mal se olham na cara. Isso não é ter Deus dentro de si, não é verdade? Mal conseguem se falar, mal conseguem se comunicar. Dentro de casa, um está de um lado, o outro está do outro. Isso não é Deus. Deus não está presente na vida dessas pessoas. Ali o que existe são situações de desconexão espiritual, tá? Então as pessoas em algum momento se desconectaram da luz divina que ampara, que cuida e protege. E olha, eu vou dizer para vocês, muita gente está passando por essa experiência, tá? Muita gente, infelizmente, é lamentável, mas a gente atende pessoas que estão passando por essa experiência, tá? Que em algum momento da sua vida se desconectaram de Deus, se desconectaram do silêncio, da paz, do amor, do perdão, de fazer ao outro o que você gostaria que fizessem com você. Sabe, essa é uma realidade que muitas famílias estão vivendo, certo? E nós não estamos dizendo isso para vocês com o objetivo de trazer nenhum tipo de julgamento, não, de jeito nenhum. Mas é para nós refletirmos um pouco sobre o que é verdadeiramente Deus dentro de nós, o que é verdadeiramente uma energia espiritual dentro de nós. Então, ela não está vinculada à religião, embora as religiões desse mundo utilizam-se da energia ou de um paradigma, de um modelo de Deus. Mas Deus é muito maior que isso, tá? E falando especificamente de Deus, Jesus Cristo e Maria, e a família sagrada, a energia sagrada que aqui existe neste mundo. Então, falando especificamente dessas consciências divinas, nós temos que olhar para eles, no meu caso, no caso de Margarete, quando a gente aborda esse tipo de assunto com alguém, né? Com uma pessoa que está aberta para isso, nós falamos de Jesus Cristo, de Mãe Maria, da energia, por exemplo, do pai de Jesus, que foi José, né? Nós falamos como se fosse a família sagrada, nós falamos como se não eles são forças superiores de luz, como está aqui, né? Forças superiores de luz, aonde eles
são consciências imateriais. Eles sim têm forças imensuráveis que conseguem resolver muitos problemas nas nossas vidas. Eles conhecem o plano de Deus para a tua vida. Eles conhecem o plano da luz para o teu filho, para a tua filha, para o teu casamento, para o teu cônjuge, para ajudar a ajustar essa situação familiar, né, que vocês estão vivenciando da melhor forma possível, certo? Então comecem, nós aqui do Instituto OnLuz, tanto eu como Margarete, nós desenvolvemos este tipo de conexão divina. É a conexão do amor de Deus em nós, para o nosso bem, para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, é colocarmos em prática ensinamentos de luz. Porque, como eu falei agora há pouco, de nada adianta um casal estar na frente de um médico, de um psicólogo, estar frequentando um culto religioso, seja ele de qualquer religião, né, de qualquer dogma. Saindo dali, aquele ensinamento não foi colocado em prática. E até temos que tomar muito cuidado que tipo de religiões estão se disseminando por aí, tá? Porque também existem muitas questões delicadas, muitas filosofias religiosas, elas são contrárias. Se nós prestarmos bem atenção, elas são contrárias ao amor de Deus, ao amor de Cristo Jesus, à força divina de Mãe Maria. Então nós temos que começar a refletir um pouco sobre isso, meditar um pouco sobre isso e colocarmos mais em prática os ensinamentos, nos esforçarmos todos os dias, pedirmos ao plano de Deus que nos ajude a colocar em prática o plano que Deus precisa que a gente faça aqui nesse mundo. Ok, gente? Porque assim, todas as terapias, os auxílios de ordem médica, psicológica, terapêutica, todos são importantes. Mas sem a presença de Deus da luz na sua vida, não resolve. Não dá o resultado que precisa, tá? E vocês sabem do que eu tô falando, porque provavelmente muitos que vão ouvir esse material sabem disso, porque já passaram por essas experiências. Então, nesse ponto é porque realmente faltou Deus dentro do teu coração. E muitas pessoas, eu já acompanhei muitas pessoas e continuam chegando pessoas que disseram assim para mim: Mari, há alguns anos atrás eu vivi uma situação assim, eu não sei assim, e eu naquela hora eu duvidei de Deus. Eu não acreditei em Deus, eu não fiz mais orações, eu não quis saber de mais nada, eu não quis saber de nada, eu não acreditei em nada. Opa, desculpa, eu tomar aqui um gole do meu chá. É verdade, gente, nós passamos por muitos desafios nas nossas vidas em que a gente se depara com essas questões. Mas o que está acontecendo ali? Quando uma pessoa passa por esse momento, ela tem que fazer um trabalho intenso de autoconhecimento. Ela tem que começar a olhar para ela e enxergar as suas fragilidades, os seus desafios internos, as suas negatividades. Nós não somos seres perfeitos. Nós estamos aqui para nos melhorarmos todos os dias. Então, se tem certas coisas que estão acontecendo na sua vida que são desagradáveis, você precisa parar, refletir e ver aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando. Nós não somos seres passíveis de não falharmos, certo? Então, é importante esse reconhecimento de que eu sou uma pessoa que preciso me melhorar. Eu sou uma pessoa que preciso me tornar uma pessoa mais verdadeira, mais honesta, mais íntegra, mais correta, mais justa e assim por diante.
Cada um de nós tem uma fragilidade emocional, mental, e nós não podemos negar isso, tá bom? Então, isso é fundamental para todos nós. Esse trabalho de autoconhecimento que nós colaboramos com as pessoas que nos procuram nos processos terapêuticos, tá? E para algumas pessoas, nós abordamos então um trabalho, algumas pessoas que estão mais abertas, né? Nós trabalhamos então uma expansão de consciência maior para níveis pretéritos de informações, tá? Para memórias, então, de outras realidades, de outras vidas, de outros tempos, de outras épocas. Existem pessoas que têm essa abertura e nós, então, fizemos essa intervenção caso a pessoa queira intervir nessa parte e ela aceite intervir nessa questão, certo? Então, também nós temos esta possibilidade dentro da visão da metafísica. É eu poder, e dentro da socioterapia e até da própria mediação, é eu descobrir as memórias que eu carrego de vidas pretéritas, ou comumente as pessoas chamam de vidas passadas. Existem pessoas que têm esse entendimento e buscam esse tipo de terapia. Auxilia bastante, traz realmente bastante respostas, e isso também nós podemos colaborar, tá? Que num outro momento a gente pode trazer então como que funciona uma terapia nesse nível dentro da socioterapia, ok? A gente pode trazer no próximo mês essa abordagem com todos vocês. Bom, estas foram as considerações, tá? Para este mês, olha, já estamos ali com um bom tempo aí de palestra, tá? Aqui são as referências, então, né? O Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais e também o texto sobre família que está aqui, que vocês podem pesquisar e buscar essas informações, certo? Ops, voltei aqui. Gente, então eu deixo esse jardim de flores violeta para vocês. Eu gosto do violeta. Eu gosto de todas as cores, mas eu deixo esse jardim maravilhoso, né, para vocês. Eu agradeço pela participação neste encontro e tenhamos um mês muito abençoado para todos nós, com paz e luz na nossa consciência. Tudo de bom e até o próximo mês.